Na minha infância, minha mãe costumava nos contar, a mim e aos meus irmãos, sobre um suposto fantasma que alegava persegui-la. Ela descrevia sempre avistar um idoso bem vestido, trajando um terno impecável, e afirmava que toda vez que o via, algo de ruim acontecia. Entretanto, quando eu era criança, acreditava que essas histórias eram apenas uma farsa ou fruto da imaginação dela, e nunca acreditei nela, até que eu mesmo vi. Curiosamente, minha mãe não estava por perto quando isso ocorreu. O incidente ocorreu pouco tempo depois de meu noivo e eu nos mudarmos para uma nova casa que conseguíamos pagar. Já estávamos morando lá há alguns meses, e tudo estava indo muito bem, com exceção de alguns problemas nas tomadas elétricas da cozinha. A parte disso, não poderíamos amar mais a casa. No entanto, as coisas mudaram no dia em que decidi concluir a tarefa de guardar as caixas restantes. Meu noivo estava no banheiro na época, então eu trabalhava sozinho, mas eu realmente gostaria que ela estivesse lá para testemunhar. Estava recolhendo a última caixa que levaria para o depósito, e quando me virei para percorrer o corredor, foi quando o avistei. Ele estava parado no meio do corredor, voltado para o quarto, olhando na direção oposta. Era um homem idoso e pálido, vestido de forma impecável. Dei um passo para trás devido ao choque, mas consegui me acalmar. Honestamente, naquele momento, nem pensei nas histórias que minha mãe havia me contado, simplesmente acreditei que houvesse um intruso em nossa casa. Chamei meu noivo e disse a ela para permanecer no banheiro, enquanto eu começava a me aproximar do intruso que havia entrado no quarto após eu começar a gritar por ela. Entretanto, ao chegar ao quarto, não havia ninguém lá. Minha noiva correu para fora do banheiro e pelo corredor até mim para ver o que havia acontecido. Mas depois de contar a ela, ela pensou que eu estava tentando assustá-la. Tentei ignorar isso como minha imaginação, depois de olhar ao redor e não encontrar absolutamente nenhum sinal de ninguém no quarto. No entanto, não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado naquela noite. Foi difícil pegar no sono, mas eventualmente consegui cochilar por um tempo. No entanto, após algum tempo, fui acordado por algo. Não sei se foi um barulho ou o que, mas algo me acordou imediatamente, e me senti desconfortável. Parecia que alguém estava me observando, o que me fez erguer lentamente a cabeça e olhar em direção à porta do nosso quarto. Soltei um grito alto que acordou minha noiva. Ela pulou de seu sono e olhou na direção para a qual eu estava olhando. Para minha surpresa, ela viu exatamente o que eu estava vendo. Parado dentro da porta do nosso quarto estava o mesmo homem idoso que eu havia visto antes, só que desta vez ele olhava diretamente para mim e apontava na minha direção. Eu me sentei rapidamente e me preparei para enfrentar o intruso, mas diante de nossos olhos, o homem idoso parecia desaparecer na escuridão. Não havia nada, nenhum sinal de ninguém. Foi quando sentimos o cheiro. Minha noiva e eu nos olhamos enquanto começamos a cheirar o ar e imediatamente reconhecemos o cheiro de fumaça. Pulamos da cama e corremos para a sala de estar e a cozinha, onde vimos a origem do cheiro. Um incêndio havia começado em nossa cozinha, e quando notamos, já estava muito forte para ser controlado por nós. Saímos correndo de casa e chamamos os bombeiros, mas infelizmente, não havia muito que eles pudessem fazer, exceto apagar o fogo. Quando o incêndio finalmente foi apagado, a casa estava essencialmente destruída. Até o dia de hoje, nenhum de nós tem certeza se o homem idoso estava tentando nos alertar sobre o incêndio ou se ele foi o responsável por iniciá-lo. Tudo o que sei é que há muitas coisas que não podem ser explicadas pela lógica. Mudar para uma nova casa sempre traz um sentimento agridoce. Por mais agradável que seja finalmente conquistar um lugar próprio, as primeiras noites podem ser um tanto inquietantes, especialmente quando se está sozinho. Isso se torna mais evidente quando se vem de uma família grande, como a minha. No entanto, quando eu atingi os 23 anos, finalmente consegui uma promoção no trabalho, que me permitiu ganhar o suficiente para alugar uma pequena casa de um quarto, a cerca de 40 minutos de onde eu costumava morar. A casa era pequena,
mas eu a apreciava muito. Não havia vizinhos, e minha propriedade estava cercada por bosques e árvores. Além disso, finalmente estava morando sozinho, o que era libertador. Entretanto, na terceira noite morando na casa, comecei a notar coisas que ainda não consigo compreender completamente. O primeiro incidente ocorreu enquanto eu estava cozinhando o jantar naquela noite. Acabara de preparar macarrão e estava escorrendo na pia da cozinha quando percebi movimento no quintal. Olhei através da janela da cozinha, que dava para o quintal do outro lado, na seção mais próxima da floresta, e vi algo se movendo. Tentei identificar o que era, mas a iluminação era insuficiente, e, honestamente, a única razão pela qual percebi foi porque estava se movendo. Era simplesmente muito escuro para discernir sua natureza. A princípio, fiquei um pouco apreensivo, mas rapidamente descartei o incidente e presumi que havia avistado um veado ou algo semelhante caminhando sobre a neve recém-caída. Naquela noite, após o jantar, assisti um pouco de TV e verifiquei meus e-mails antes de me preparar para dormir. Ao me preparar para deitar, parei quando comecei a ouvir o que parecia ser passos do lado de fora. A princípio, não consegui ter certeza, mas parecia que eu podia ouvir o som de passos na neve, como se alguém ou algo estivesse caminhando. Fui até a janela e olhei para fora, esperando ver um animal. No entanto, para minha surpresa, não havia nada lá fora. Não havia sinais de movimento ou qualquer coisa do tipo. Fiquei confuso, mas acabei ignorando o som e fechando a janela, retornando à pia da cozinha. Enquanto lavava a louça, não pude evitar a sensação de que algo me observava. Ergui o olhar do prato que estava enxaguando e caí para trás de choque pelo que vi. Ao olhar através da janela, pude ver olhos alaranjados brilhantes, a menos de meio metro de distância da janela. Enquanto caía para trás, mantive meus olhos fixos na janela, onde notei uma boca cheia de uma dúzia de presas afiadas. Fechei os olhos por um instante e, quando os abri novamente, não havia mais nada. Tão rapidamente quanto consegui, levantei-me e corri para trancar a porta dos fundos, e em seguida, fiz o mesmo com a porta da frente. Não tinha certeza do que havia visto, mas tinha certeza de que não era algo bom. Nas próximas horas, fiz o possível para permanecer o mais silencioso possível e apenas ouvir o que estava acontecendo ao meu redor. Jurei que durante a noite toda conseguia ouvir o som de algo se movendo em volta da minha casa na espessa camada de neve que cobria o chão. Mas a pior parte foi quando estava deitado no meu quarto, desesperadamente tentando dormir. Jurei que o intruso sabia onde eu estava deitado, porque bem atrás da minha cabeça, através da parede que dava para o lado de fora, ouvi o som de algo arranhando. Rapidamente me levantei e corri para a sala de estar, onde permaneci até o nascer do sol naquela manhã. Raramente saí para o lado de fora e inspecionei as pegadas que estava ouvindo. Exatamente como suspeitava, havia pegadas indo ao redor da minha casa em múltiplas fileiras a cada ciclo que faziam, mas o que realmente me aterrorizou foram as marcas de garras que se estendiam ao longo de toda a parte de trás da minha casa. Tentei contatar a polícia, mas, ao final do dia, eles não tinham respostas para mim e apenas disseram que eu deveria ligar se algo acontecesse novamente. Curiosamente, no entanto, nada mais aconteceu depois disso. Era como se o que quer que fosse tivesse simplesmente desaparecido e desistido de me importunar. Praticamente todo mundo já está ciente da história envolvendo a fazenda Skinwalker, e a maioria das pessoas sabe que invadir a propriedade pode ter sérias repercussões. Você pode ter a sorte de ser simplesmente escoltado para fora da propriedade, ou, se cometer algo terrível, até enfrentar possíveis acusações criminais. No meu caso, eu estava apenas passeando, então tive a sorte de ser apenas escoltado para fora da propriedade. No entanto, o que tornou minha situação ainda mais favorável é que a equipe de segurança que me deteve, provavelmente, salvou minha vida. Estávamos em meados de agosto, e eu havia acabado de alugar um quarto de motel próximo à fazenda Skinwalker. Decidi que iria entrar na propriedade para verificar se conseguia presenciar algum fenômeno paranormal.
Sinceramente, não foi uma tarefa árdua entrar na propriedade, visto que ela é tão vasta que não podem monitorá-la o tempo todo. Contudo, assim que se está na propriedade, eles ficam cientes da sua presença. Há diversos alarmes e câmeras, de modo que é apenas questão de tempo até ser detectado. Eu já estava ciente disso, então, assim que entrei na propriedade, comecei a explorar. Era o meio da noite, e a visibilidade era bastante limitada no início. Inicialmente, nada de extraordinário ocorreu, e, honestamente, eu estava me sentindo um pouco desapontado. No entanto, justamente quando comecei a ter essa sensação de frustração, notei algo muito incomum vindo da colina à minha frente. Parecia como se a própria cordilheira estivesse emitindo luz. Era extremamente fascinante, embora a luminosidade tenha durado apenas cerca de 2 minutos. Após seu desaparecimento, meus olhos tiveram de se readaptar à escuridão ao meu redor, antes que eu pudesse me orientar novamente. Meu coração quase saltou do peito quando comecei a ouvir ruídos provenientes do meu lado esquerdo e direito. Parecia que algo estava se movendo nas moitas em ambos os lados. Tentei observar ao redor, mas não consegui avistar nada. Fiz respirações profundas e me esforcei ao máximo para me concentrar, até que, eventualmente, consegui me acalmar. Infelizmente, esse momento de tranquilidade durou apenas 1 segundo. Enquanto permanecia ali, comecei a focar minha visão à minha frente, ainda que não pudesse ter certeza, parecia que algo estava posicionado no campo, a cerca de 30 pés de distância. Não conseguia discernir com clareza o que era, mas havia algo curvado, quase que de forma humana. Tentei ao máximo não me mexer e rezei para que não me percebesse, mas minha sorte não foi a melhor. Depois de observá-lo por um breve instante, sua cabeça inclinou-se rapidamente para o lado e fixou o olhar diretamente em minha direção. Para meu horror, começou a se virar na minha direção e, lentamente, parecia que estava quase se arrastando na minha direção, apoiado em todas as 4 patas. Eu desejava fugir, mas estava paralisado, incapaz de me mover. Felizmente, antes que chegasse muito perto de mim, ouvi o som de um motor ao longe e comecei a gritar. Em poucos segundos, a equipe de segurança chegou ao meu local e me recolheu. Fui repreendido por ter invadido a propriedade, e o grupo me alertou de que, caso fosse encontrado na propriedade novamente, acusariam-me criminalmente. Isso não me abalou, já que não tinha intenção de voltar lá. Contudo, o que realmente me inquietou foi o fato de que, enquanto estávamos nos retirando, expliquei a um dos membros da equipe o que tinha visto. Eles me disseram que tive muita sorte de a segurança ter chegado, pois, se não o tivesse feito, eu provavelmente teria perdido a vida.